Garlic teria se relacionado com a mãe de Shanks e também com a de Shamrock. Depois disso, ele ainda armou jogadas em God Valley para tentar apagar as consequências da tragédia daquela noite. Bem-vindo de volta ao canal, galera. Hoje vamos falar de um dos pais mais cruéis e sem humanidade de One Piece. Ninguém menos que Finnegan Garling. No capítulo 1158, vemos Garling em uma missão em God Valley e de alguma forma ele acaba engravidando uma mulher de cabelos vermelhos e dessa vez de gêmeos. Porém, em vez de levar mãe e filho para a nobreza e o luxo em Mary Joyce, ele simplesmente os abandona para sobreviverem sozinho e carregando a vergonha dos boatos. Engravidou sem marido e criou os filhos sozinha e agora vai viver de Bolsa Família. Imaginem só o peso disso. Quando Garling retornou, todos acharam que seria um dia feliz, que talvez a mãe e os filhos finalmente pudessem reencontrar o pai. Um homem que, por ser tão influente, deveria assumir a responsabilidade. Mas ao invés disso, foi um verdadeiro massacre sangrento. O povo daquele lugar que antes os acolhia acabou se voltando contra mãe e filhos. É nesse ponto que fica claro: esse homem é um dos personagens mais cruéis de toda a obra. E aí vem a grande pergunta: laço de sangue significam alguma coisa para Garling? Pelo visto, absolutamente nada. Depois de ler esse capítulo 1158, a única coisa que eu espero é ver Shamrock junto do irmão Shanks, unindo forças para um dia derrubar o governo mundial de uma vez por todas. Claro, tudo depende de como Oda vai conduzir a história. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês o capítulo completo que acabei de conferir. Eu garanto, os acontecimentos vão deixar vocês de queixo caído, principalmente com a batalha que está por vir, a luta entre Rox e Garling. Mas antes disso, se preparem, peguem o café e vamos mergulhar direto nesse capítulo insano. Bora lá! O título do capítulo 1158 é Rox vs Garling, o retorno. Nele vemos Yamato na sua jornada, mas temos uma revelação bombástica. O túmulo misterioso mostra o nome Kozuki Moria. Isso mesmo, estamos falando do Gekko Moria, que conhecemos. Ele teria sobrevivido tanto ao governo mundial quanto à proposta venenosa do Barba Negra há 2 anos. Na época, Moria foi salvo por Perona, mas desde então seu paradeiro segue desconhecido. Muitos fãs notaram que a forma como o nome foi escrito no túmulo de Ringo é curiosa. Kozuki e Gekko têm uma escrita bem parecida, quase como se fosse de propósito. Eu acredito que Oda não fez isso à toa, tem algo muito maior por trás. Afinal, porque Moria, mesmo depois de tantos desastres, ainda está vivo até hoje. E mais, qual foi o verdadeiro motivo que o levou ao ano para enfrentar Kaido, colocando a sua tripulação em risco de extinção total? A verdade é que Moria ainda guarda muitos segredos. Ele é uma peça-chave na trama futura, principalmente com o seu poder de ressuscitar mortos graças a Kagekage no Mi. Essa habilidade pode mudar completamente o rumo da história. Prometo trazer um vídeo exclusivo só sobre isso em breve, mas agora vamos voltar ao capítulo 1158. Ele começa mostrando já existia há 42 anos antes mesmo da época de Hot, ou seja, não foi algo que surgiu em God Valley. Talvez apenas um enfeite, mas será mesmo? Enquanto isso, no navio de Roger, todos comemoravam, e mais tarde até Shanks também iria tomar uma decisão parecida. Shaq acabou sofrendo um verdadeiro amor não correspondido. Ela se sentia fraca, abatida por não poder estar ao lado do homem que a amava, mas Roger não desconfiava do que estava acontecendo. Ele apenas percebeu que Shaq não estava bem durante a última viagem que fizeram junto no mar. Antes de partir, Shaq deixou uma carta de amor com suas companheiras, pedindo que entregassem para Roger. Só que o destinatário não era Roger, mas sim o imediato do navio, Silver Hailing. Na carta, Shaq pedia que ele fosse encontrá-la, mas ele nunca gostou de se prender a ninguém, então simplesmente não foi. Partiu o coração dela. Alguns tempos depois, Shaq foi até Hashnoshu e abriu uma taverna.
E acreditem, até o próprio Roger foi atrás dela por lá, mesmo que isso pudesse causar atrito com os piratas Rocks, que dominavam a região na época. Cerca de 40 anos atrás, Garling, que ainda era apenas um membro dos Cavaleiros Sagrados e não o líder supremo, teve uma reunião com os Borozeis em Mary Joyce. Não se sabe se já eram os mesmos 5 anciões de hoje, mas havia rumores de que um deles teria sido morto por Rocks no passado. Isso simplesmente gerou dúvidas, mas de qualquer forma, Garling relatou sua missão. Ele contou que havia visitado uma ilha chamada God Valley e tentou de todas as formas convencer o país a se aliar ao governo mundial, só que não conseguiu. Essa ilha escondia muitos recursos valiosos e o mais impressionante foi o que o Garling descobriu lá. Eu encontrei algo que nem eu mesmo poderia imaginar. Algo que com certeza deixaria o Imusama extremamente satisfeito. Ele então recomendou que, dali a 2 anos, God Valley fosse escolhida como o palco de um grande evento. Mais tarde, voltamos para Hashnoshu, dentro da taverna de Shaq. Lá, ele havia estabelecido uma regra clara: nenhum tipo de briga poderia acontecer dentro do bar. Por isso, vários piratas poderosos se reuniram ali para beber, rir e conversar sem que uma única luta fosse travada. Era praticamente um oásis no meio do caos dos mares. Estes piratas iam até lá só para beber e, claro, admirar a beleza de Shaq, que os serviam pessoalmente. Porém, Shaq começou a perceber que Rocks já não lhe dava a mesma atenção de antes. O olhar dele, que antes se perdia nela, agora parecia distante. Ela começou a desconfiar que Rocks tinha se envolvido com uma outra mulher. Com toda a malícia de alguém experiente, ela chegou à conclusão de que aquilo só podia significar 2 coisas. Havia sim uma outra mulher e possivelmente até um filho. Claramente, a insinuação se referia à mãe e aos filhos que aparecem no capítulo 1158. E foi nesse clima que Roger entrou de repente na taverna. Muitos piratas estavam na fila, esperando para ver Shaq, mas Roger simplesmente jogou todos para fora do caminho e tomou o lugar na frente. A entrada dele surpreendeu a todos. Ninguém esperava que os piratas Roger ousassem aparecer em território dos Rocks. Alguns piratas até aproveitaram para tirar foto daquele momento, de tão inacreditável que era. O líder da ilha gritou furioso: Roger, já falei 1000 vezes, essa é a minha ilha. Mas Roger, com aquele jeito confiante, apenas se aproveitou da regra de Shaq para controlar a situação. No meio da confusão, Shaq só tinha um pensamento: encontrar o homem que realmente amava, Hayden. Ela perguntou por ele, mas Roger respondeu que ele estava do lado de fora, cuidando do navio e não queria entrar. Ao ouvir isso, Shaq ficou arrasada e acabou desmaiando na frente de todos. Ninguém sabia, mas ela sofria de uma doença rara que também existia em Amazon Lily, um mal do coração, que só se agravava com a dor da rejeição. Algum tempo depois, a história avança até Elbaf, mas em vez de encontros amigáveis, o encontro lá é uma batalha colossal. Harold e Rocks travam uma luta brutal, bem no território dos gigantes. A destruição foi tamanha que até crianças gigantes, incluindo Loki, ficaram aterrorizadas com o que viram. Shaq já puta com Harold porque você os protegeu. Eles são fantoches do governo. Harold respondeu: claro que hesitei. Também me perguntei se era isso que eu queria fazer, mesmo que significasse matar meus próprios amigos. Rocks gritou: chega de lenga-lenga. No fim você escolheu obedecer aqueles caras. Você não passa de um bobo sendo usado. Harold encarou: eu sou um rei. Nunca colocarei a vida do meu povo em risco, seguindo um vilão fadado ao fracasso como você. Talvez Harold tenha percebido que, mesmo que se juntasse aos piratas Rocks, isso não garantiria a queda do governo mundial. Como um gigante que conhece a história do mundo, ele parecia saber disso. E aqui vai um detalhe: a fruta lendária de Elbaf não é a Nika. Pelo menos é o que essa cena dá a entender.
Depois de trocarem farpas, os dois largaram a diplomacia e partiram para a porrada. Ninguém queria matar um amigo antigo, mas a luta foi brutal. No clímax, ambos desferiram golpes extremos, que por um fio não acertaram em cheio, e os dois acabaram desabando, inconscientes. Assim, aquela amizade se encerrou no meio do fogo cruzado, sem vencedores. O narrador conclui: uma amizade estranha entre dois monstros do mar terminou numa batalha em que ninguém saiu por cima. Depois disso, eles não voltaram a se ver até aquele incidente. Qual? A gente já sabe, vocês estão ligados. Enquanto isso, o jovem Loki esperava na praia, acreditando que Rox voltaria um dia. Ele vasculhava jornais atrás de qualquer notícia. Vários lhe diziam: Rox não vai voltar. Com o tempo, Loki entendeu que aquela pessoa não era o herói que ele imaginava. No fim do capítulo 1158, pulamos para 39 anos atrás, em God Valley, no West Blue. Uma mulher de cabelos vermelhos aparece de costa, empurrando um carrinho com gêmeos ruivinhos. Todos se derretiam, que fofos! Notaram que os dois tinham o mesmo cabelo da mãe. O povo dizia que rezaria para que as crianças crescessem inteligente como a própria mãe. Prometeram ajudar a cuidar dos bebês, já que o pai não estava presente. A mulher agradeceu por tudo que faziam por seus meninos. Alguém perguntou o nome deles. Ela respondeu: eles se chamam Shanks e Shamrock. Aqui dá para entender a vida dessa mãe. Resumindo, cronologicamente, há 40 anos, Gallagher, ainda apenas um cavaleiro sagrado, não o líder supremo, foi a God Valley. Ele se envolveu com uma mulher ruiva e, sem proteção, acabou gerando uma gravidez, que para ela significou um amor que floresceu, e para ele um ato covarde, abandonar a flor que havia desabrochado e as sementes que a plantou. Há 39 anos, aquela mulher deu à luz com a ajuda dos moradores da ilha, verdadeiros benfeitores de Shanks e Shamrock. E as promessas de cuidado foram cumpridas dia após dia. Há 38 anos, o pai voltou a God Valley, encontrou uma mulher ruiva e descobriu os gêmeos, mas o retorno foi uma caçada sanguinária. Num reencontro, um rei local ainda tentou repreendê-lo, chamando-o de indigno do título de pai. Um sem honra. O resto vocês imaginam. A espada falou mais alto. E esse é o panorama do capítulo 1158. E é isso, galera. Mais um episódio insano de One Piece comentado aqui com vocês. Cheio de mistérios e teorias pra gente quebrar a cabeça junto. Quero agradecer de coração a todos os membros do canal. Vocês são parte fundamental dessa jornada. E se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo à tripulação do tiozão aqui. Sempre tem espaço para mais um Nakama nesse navio. Então já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, porque ainda tem muita coisa vindo por aí. E ó, pessoal, eu quero agradecer muito pela paciência de vocês, a compreensão, porque às vezes eu não consigo aparecer aqui para narrar por conta da correria, por conta do meu dia a dia, mas sempre quando aparece uma brechinha, eu vou estar aparecendo aqui para poder narrar. Então, como eu sempre digo aqui para todo mundo, gente, eu tenho uma correria muito grande, que é a questão de você ser pai, você trabalhar. Então a minha correria do dia a dia é igual a de vocês. Vai ter momentos que vai dar para me gravar, vai ter momentos que não vai dar para me gravar. E eu vou ter que estar usando outra voz aqui. Mas como vocês já conhecem, essa daqui é a voz do tiozão Jorge aqui narrando para vocês. E sempre que dá, gente, com todo carinho, eu vou aparecer aqui para narrar para vocês, entendeu? Porque eu tô tendo esse tempinho aqui porque minha filha foi pra escola, minha mulher não tá aqui em casa, então eu tô conseguindo gravar, porque não tem nenhum barulho aqui em casa. E quando as minhas duas estão aqui, vocês já viram, né? Tá aquela tremenda falação. Então eu não consigo gravar. Então eu agradeço pelo carinho de vocês. Um abraço e uma boa quinta-feira a todos. E vamos que vamos, galera. Até o próximo vídeo.